aprendendo. Sejam todos muito bem-vindos, gente nova assistindo aqui ao nosso estudo pela primeira vez. Boas-vindas e venham sempre, serão sempre muito bem-vindos. A gente vai começar o nosso estudo de hoje. Eu vou colocar vocês no mudo, tá bom? Só para a gente não ter... Peraí, só um minutinho. Fala, Ana. Oi, Ana, pode falar. A Jane está chegando. Tudo bem. É que a Jane... Ih, caramba, a Jane... Tá? Tudo bem. Peraí. É que a Jane está chegando, tá? Tudo bem, sem problema. Mário, Alex leria o preparo. Ele, eu acho que ainda não chegou. Eu vou colocar, você pode fazer a leitura e o comentário? Tá, Mário? Tudo bem, amigo? Me ouvindo? Te liberando aí. Está falhando um pouco, só tá falhando um pouco o áudio também. Tá? Eu vou aqui liberar a nossa página de preparo, né? E aí o nosso amigo Mário, então, vai fazer a leitura da página de André Luiz, do livro Estude e Viva, e em seguida a gente começa com a nossa palestra, aí eu anuncio o nosso palestrante master de hoje, tá bom? Vamos lá, Mário, por favor. Estão ouvindo bem? Sim. Ok, então boa tarde a todos, sejam bem-vindos todos nessa tarde, possamos ficar mais em paz, né, com a música que você botou, é bastante meditativa, contemplativa. Então vamos ler aqui do livro Estude Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier, do nosso irmão André Luiz. Em todos os caminhos, seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível te defronte com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. Nosso querido André Luiz, como sempre, muito direto, diz aqui, olha só, independente do que você pensa, e seja qual for a situação, Deus está conosco. E ele dá os exemplos do peixe, né, da árvore, né, ele vai na natureza, para chegar a nós. Que todos nós temos também as nossas dificuldades e os nossos processos de evolução. Né? A árvore tem que procurar água, o peixe tem que se movimentar na água para fugir dos predadores, para se alimentar, para se reproduzir. E nós precisamos também passar pelas situações que nos são próprias. Né? O planeta de prova e expiação, nosso amigo e irmão Evaldo vai falar da transição planetária, né? Nosso planeta que é tão difícil, né? E nós temos que ainda vencer as nossas dificuldades. Então, façamos o melhor, tenhamos confiança em Deus, esperança no futuro. Essa é a mensagem que o nosso Espiritismo nos dá. E André Luiz confirma. Ok? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Obrigada, meu amigo. Você pode fazer a prece inicial, então, por favor, Mário? Ok, com muito prazer. Deus, Senhor Jesus, amigos espirituais, hoje estamos mais uma vez na tarde de sábado, juntos, através da tecnologia, já que a ciência é o ramo do Senhor. Né? Deus utiliza-se da ciência e da religião para que nós consigamos ser pessoas melhores,
utilizemos todas as ferramentas que Deus nos coloca à mão, à inteligência do homem e ao coração. Que possamos, então, nesse momento, com certeza, não só aqueles que estão no Zoom material, mas aqueles espíritos que estão interligados a nós em rede através do pensamento. Que possamos receber o estudo do nosso irmão Evaldo com muito carinho, um estudo que nos ajuda a ter esperança e fé no futuro, que nos fortalece, que nos dá força nos momentos de dificuldade e nos esclarece para que tenhamos tranquilidade e esperança. Que possamos ficar em paz, que assim seja. Que assim seja. Mário, muito obrigada pela tua leitura, pelos teus comentários. O nosso palestrante de hoje é o Evaldo Raia, da Casa do Caminho, Chico Xavier. Ele vai fazer uma palestra para a gente sobre a transição planetária. Então, com muito carinho, com muita gratidão, a gente recebe esse grande amigo, Evaldo. Amigo, estou liberando o teu microfone, se você consegue aí. Você está me ouvindo bem? Ok. A palavra é Ótimo. sua. Bem-vindo, amigo. Tudo bem. Boa tarde a todos nós. Que Jesus nos abençoe e que a gente sempre conta com a ajuda irrecusável do irmão João e os seus trabalhadores para que a gente fale não aquilo que a gente gosta em termos de enaltecimento, de conhecimento, mas aquilo que nós necessitamos aprender para compreender aquilo que a espiritualidade nos propõe de ensinamento acerca dos momentos que estamos atravessando. Porque falar de transição planetária para um grupo de espíritas é, ao mesmo tempo, um assunto comum e complicado. Porque cada um de nós temos entendimentos variados acerca do que é uma transição planetária. Até porque desconhecemos os fatos que levam a essa parte, esse momento da transição em função do nosso pouco adiantamento moral. Mas, se nós analisarmos, segundo Kardec nos propõe, a Terra já foi um planeta de transição, onde espíritos, na fase inicial da sua jornada de progresso intelectual e moral, estagiaram para continuar a sua jornada. A seguir, com o advento das tábuas da lei recebido por Moisés no Monte Sinai, nós passamos do planeta primitivo para o plano de prova e expiação. Aí, o conhecimento do Deus único, através de Abraão, e o reforço desse Deus único com as tábuas da lei com Moisés, nós nos configuramos como sendo um planeta de prova e expiação, onde espíritos que já estagiavam em outras paragens a proposta de progresso moral seriam trazidos para esse plano novo, esse planeta novo, e iniciar o processo de desenvolvimento intelectual e auxiliar-nos também no nosso desenvolvimento moral. Quando eu falo auxiliar-nos, não é que nós sejamos oriundos do planeta Terra. Não é essa a proposta que a doutrina nos apresenta, e Paulo de Tarso, na Epístola aos Hebreus, fala que nós somos estrangeiros nessa terra. Não estrangeiros no sentido de que eu tenho uma concepção filosófico-religiosa diferente do outro. Não, não é isso, não. É realmente de estadia de início de trajetória espiritual, nós não iniciamos aqui na Terra. Por que essa afirmação? Se nós fôssemos analisar conforme Emmanuel nos propõe no A Caminho da Luz, e André Luiz também faz uma afirmação semelhante no livro Evolução em Dois Mundos, nós compreenderemos que o homem inicia o processo da razão de si mesmo aqui na Terra há aproximadamente 40 mil anos. Lá, o Homo sapiens sapiens, no início da trajetória da percepção da racionalidade, é de 40 mil anos. E 40 mil anos, tratando-se de uma condição de espírito, é muito pouco tempo para termos o desenvolvimento intelectual que já apresentamos
atualmente, no século XXI. É muito pouco tempo. Donde se conclui, como Emmanuel nos propõe, que nós sofremos o processo de exílio de outros planetas, a fim de que, sendo trazidos para um plano de prova e expiação, auxiliemos no entendimento e no desenvolvimento intelectual e moral. É bem verdade que o nosso desenvolvimento moral ele ainda está deixando a desejar, visto a incidência e a protuberância do mal ainda no nosso planeta. Porém, não o domínio do mal. Isso era característico num plano primitivo. No plano primitivo, nós temos uma predominância do mal, pois a matéria ela se sobrepõe totalmente ao espírito. E a única forma daqueles que estão nessa fase inicial de sobressaírem-se do grupo social que estavam incertos é através da violência. Hoje, nós já temos a possibilidade de optar pela violência ou não. Isso que caracteriza um plano de prova e expiação, porque ainda temos a dualidade do bem e do mal, do certo e do errado, do vou, não vou. Ainda temos essa possibilidade, então caracteriza ainda a nossa dubiedade de sentimentos. Mas a passagem do plano primitivo para plano de prova e expiação, para o espírito, segundo Emmanuel nos relata, não é tão problemática assim. Ela não é tão dolorosa assim. Porque sair do plano primitivo para o plano de prova e expiação já compreende um avanço intelecto-moral de começar a entender a proposta da espiritualidade, uma vez que já se identifica um agente exterior, que é o agente espiritual, que é a fé naquele conceito ainda subjetivo de algo superior a mim, que eu ainda não consegui identificar. No plano de prova e expiação, quando Moisés vem nos trazer as tábuas da lei, ele vem especificar para nós o conhecimento físico entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Porque na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores onde está escrita a lei de Deus. Se os benfeitores colocassem que a lei de Deus está escrita na Bíblia, era fácil, é só eu não abrir a lei, a Bíblia, não ia ler, não tomaria conhecimento e ficaria a revelia da minha interpretação entre o bem e o mal. Não, mas a lei de Deus está escrito, como o nosso querido Alcides nos explicou, no Corão. Né, Mari? Não é um coro grande, é o Corão. Alcorão é uma expressão islâmica para falar sobre o Corão. Se falasse que estava no Corão, também seria fácil para nós não abrir o livro e teríamos as nossas condutas apenas avaliadas pela minha percepção de certo e errado. Mas os benfeitores complicam a história de todo o espírito encarnado, quando ele diz que a lei de Deus está na consciência. E, segundo Emmanuel nos fala, a consciência é aquele ser incorruptível que o Senhor Deus nos faculta. Pode todo mundo falar que eu estou certo. Se a minha consciência me acusa, amigo, só me resta chorar. Da mesma forma, o oposto também acontece. Pela interpretação indevida do meu ato, todos avaliam que eu estou agindo de forma incorreta, mas se minha consciência me tranquiliza e me estimula a continuar, eu enfrento as dificuldades da vida com muito mais disposição. Não é isso que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, nós nos prendemos à opinião de terceiros para avaliar a nossa conduta. É aquilo que é chamado comumente como a necessidade de aceitação pelo outro. No entanto, o Evangelho nos propõe uma divisão de entendimentos, porque para estarmos associados à vontade daquilo que o Mestre Jesus nos trouxe no Evangelho, eu terei que caminhar sozinho com um fio da espada divisória entre ser aceito ou fazer o que é correto.
E essa possibilidade de ser aceito ou fazer o que é correto é característico do plano de prova e expiação. Quantos missionários de Jesus que aportaram a terra e caminharam sozinhos, distanciados de apoio familiar, de apoio de amigos? Quantos? Por decidirem seguir o evangelho a despeito da opinião daqueles que os cercavam. Nós temos a figura inigualável de Francisco de Assis, que teve que, naquela parábola de despir-se para o pai, para o senhor Pedro Bernardone, como a dizer que ele estava ali rompendo com a busca da aceitação do pai pela sua conduta para seguir a Jesus. Então, foi uma espada divisória na vida do jovem Francisco, porque ele decidiu seguir a Jesus. E o plano de prova e expiação nos impõe constantes divisões. Há alguns anos atrás, eu não vou falar o tempo que eu conheci a doutrina, senão vocês vão achar que eu já sou coroa, já sou velho. Mas vou falar só, algum tempo atrás, seria impensável estar num sábado à tarde reunido num grupo de amigos falando sobre o Evangelho. Por quê? Porque o nosso entendimento, há algum período atrás, ainda era de buscar a aceitação daqueles que nos rodeiam, fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Então, é uma decisão que cabe individualmente a cada um de nós, como no caso do plano de prova e expiação, quando ele chega no termo do período de prova e expiação, e a iniciar-se esse período de regeneração, aí é doloroso. Por quê? Se nós formos pegar a página de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata Há muitas moradas na casa do Pai, que é o capítulo 3º, se eu não me engano, do Evangelho, Santo Agostinho, quando fala do plano de prova e expiação, ele fala assim, que dizeis que já não sabeis? Se alguém falar que não sabe o que é um plano de prova e expiação, é só olhar para as dificuldades que nós temos ou aqueles que nos rodeiam enfrentam, tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral. Tanto na dúvida entre praticar o bem e o mal, que é uma característica do plano de prova e expiação. No plano primitivo, nós praticávamos o mal pela incidência da necessidade de sobrevivência. Agora, no plano de prova e expiação, optamos pela prática do bem e do mal, e, evidentemente, que, no meu caso, sempre o mal prevalece. Porque lembra da afirmação de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. E o mal que ainda habita em mim, não é o mal que eu quero fazer, não. O mal que habita em mim, esse eu faço. Por que Paulo está falando isso? Que há a luta interna nossa em relação ao plano de prova e expiação de optar pelo bem e o mal. A prática do bem, em muitos grupos, ainda se associa como alguém covarde, alguém distanciado do amor próprio, alguém que não tem fibra. Antigamente falava sangue de barata, é uma expressão que já caiu em desuso, né? Até porque o sangue da barata não é sangue, então aí não dá mais para poder comparar com ela, porque a barata ela faz aquilo que deve fazer, para isso ela foi criada, né? Eu lembrei agora de uma mensagem, de uma passagem do nosso mentor Chico, e ele passando por muitas dificuldades na sua jornada, como foi desde o momento em que a mãezinha dele retornou ao plano espiritual, aos 5 anos de idade, e ele estava muito acabrunhado, muito triste, e Emmanuel aparece e pergunta para ele, o que é, Chico? Ele falou assim, seu Emmanuel, eu estou me sentindo um verme de tamanha dificuldade de eu compreender os outros ou de me fazer compreender pelos outros. Aí Emmanuel falou assim para ele, Chico, não desdenhe do verme, que ele cumpre a tarefa para a qual Deus o criou. O verme ele faz túneis na terra para que as raízes respirem. Aí Chico já meio invocado, né, porque a gente tem dificuldade de entender as orientações, Chico fala assim, então tá bom, seu Emmanuel, eu sou um subverme. Aí Emmanuel falou assim, então se arrasta para frente, porque subverme que paralisa não ajuda em nada. Então, assim também somos nós, mesmo diante das nossas dificuldades, por estarmos e gostarmos de um plano de prova e expiação, a nossa dificuldade de querer modificar a nossa conduta a fim de fazer
fazermos por onde de entrarmos num plano de regeneração. E quando nós falamos de transição planetária, nós lembramos invariavelmente da obra de Manuel Filomeno de Miranda, né, psicografada pelas mãos abençoadas do Divaldo, onde é feita uma trilogia, né, sobre transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais. Quem não leu, eu aconselho a ler. São obras independentes, mas lendo na sequência você tem uma compreensão melhor. Mas nós não vamos abordar aqui a questão da transição planetária tal qual Manuel Filomeno de Miranda nos propõe. Se o nosso Alcides estivesse aqui, ele ajudava a gente nessa parte, porque ele tem intimidade, né, com Manuel Filomeno de Miranda, com Dona Joaninha. Para mim, é muito difícil isso. Então, eu prefiro abordar, embora também seja de uma dificuldade maior de entendimento, mas buscar a origem do nosso conhecimento acerca da questão moral, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de Jesus, ele vem nos preparar para que nós enfrentemos essas dificuldades que estamos encarando agora. O Evangelho do Mestre, ditado há quase 2000 anos atrás, é totalmente atual ao momento que nós estamos enfrentando. Temos no capítulo 24 do livro de Mateus, as anotações de Mateus, do versículo 1 ao 8. Se vocês me permitem, eu vou ler, está anotado assim. Saindo do templo, Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhes as construções do templo. Disse-lhes: estais vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: dize-nos, quando vai ser isso? E qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos? Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Tudo isso será o princípio das dores. Nós sempre associamos a dor a uma punição, a um castigo de Deus para que nós modifiquemos o nosso comportamento, o que não é verdade. A dor, ela é corretiva e não punitiva. Porque se Deus necessitasse de utilizar de elementos externos para nos punir, ele perderia um dos seus atributos, que é Deus é amor, infinitamente justo e misericordioso. Então, Deus permite que as situações que eu escolho para a minha existência, que já é notado que me levará ao sofrimento, à dor, eu as tome pelo meu livre-arbítrio. A liberdade de agir é individual. Os benfeitores orientam Kardec no aspecto do processo obsessivo, que existe arrastamento dos espíritos inferiores querendo que nós pratiquemos ações indevidas. É certo que sim, mas não são arrastamentos irresistíveis. Nós fazemos mediante a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Então, quando a dor vem, e como Jesus fala que é o princípio das dores, foi porque, apesar do advento do Evangelho, da vinda do Mestre, nós não queremos aceitar a visão do amor que o Senhor Jesus nos propôs. Porque ele mesmo fala que até João Batista, o reino dos céus era conquistado pela força.
Não é isso que a gente vê na história da humanidade? Eu, porém, vos apresento o reino dos céus que o Pai, o nosso Pai, nos promete pelo amor. A proposta de Jesus é alcançarmos o nosso progresso moral pelo amor e não pela dor. Mas nos dá o direito dessa opção e, no meu caso, é sempre arrastado pela dor, não nem tanto nessa existência, mas certamente em existências anteriores, que faz com que, pelo advento da dor, eu pare para analisar a minha conduta. E aí, o Senhor Jesus, assim, no versículo 12, ele coloca assim: pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mesmo no nosso movimento, no movimento espírita, há dúvida quanto ao amparo espiritual em relação ao momento social que o planeta vive. São guerras e rumores de guerras, tanto guerras de nação contra nação, quanto de guerras de indivíduo contra indivíduo. Daquele que, vendo na ação da violência a melhor forma de obter o objeto de desejo, que normalmente é de aspecto material. Quantos crimes nós vemos sendo cometidos, e muitas das vezes a gente olha, é um garoto de 13, 14 anos, às vezes menos. Quem mora próximo à comunidade percebe com muita incidência, cada vez mais forte, o chamamento de crianças no nosso olhar, de jovens de 12, 11, 12, 13 anos, para o tráfico de drogas, para o crime. Por quê? É da bondade de Deus que as portas da reencarnação sejam favorecidas a todos. Como certa vez, um irmão espiritual, comentando uma frase que foi dita, e de forma até pejorativa, quando falaram que o umbral estava de portas abertas. E ele falou, e é verdade, porque senão, como nós, espíritos faltosos, teríamos oportunidade de nos reconciliar com o bem interior. Imagina se, faltando o amor e a justiça, as leis divinas, se fecham a porta da reencarnação e só reencarnaria aqui na Terra espíritos já apaziguados. Vocês não teriam muita dificuldade de me ouvir falar, porque eu não estaria encarnado aqui. Agora, quando abriu-se as portas para todos os necessitados, que nós classificamos como umbralinos, né? E o Roberto ontem lembrou para a gente que a gente vai para o céu, sem dúvida nenhuma. Né? O Roberto já achou o céu mais próximo, que é o centro espírita do umbral. Mas também tem o céu da boca da minhoca, né, Roberto? Que a gente com certeza vai. Mas não para um céu de beatitude inoperante, como muitas das vezes nós imaginamos. Então, a proposta de transição planetária é dar a oportunidade a espíritos faltosos, que nem eu, de mais uma vez obter a oportunidade de se evangelizar. E quando Jesus fala que pelo crescimento da iniquidade o amor de muitos esfriará, nós vamos buscar lá em Kardec, na codificação, a pergunta 784, que eu vou ler, se vocês me permitem. O codificador questiona assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Responde-nos os benfeitores: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Essa é a porta de entrada da transição planetária para a regeneração. E regeneração não é planeta de tocar harpas em louvor a Deus, não.
Até tem uma cena que Lísias, convidando o André Luiz para ir habitar na sua casa, né? Após a recuperação dele, a visita da sua mãe, quando ele chega à casa de Lísias, Lísias brinca com ele e fala: olha, André, aqui ainda não temos anjos tocando as harpas, mas já temos as harpas para que alguém se candidate a ser anjo. E num plano de regeneração, ainda teremos muitas harpas vazias, para que, aguardando o nosso progresso moral, nos habilitemos a executar músicas divinas, músicas celestiais. Mas, no plano de regeneração, nós estamos nos preparando para um período de convalescença. Emmanuel fala isso para a gente, né, no A Caminho da Luz. O plano de regeneração é um plano de convalescença, aonde nós já sentimos necessidade do bem, mas ainda conviveremos com o mal. Porque, ao contrário de que muitas das vezes nós propunhamos, quando vimos algum irmão que enveredou pelo lado do crime ou pelo lado do desvio de verba, nós conclamamos a justiça de Deus sobre ele. Olha, Deus tarda, mas não falha. Deus não dorme, não. O castigo vem a cavalo. Isso é característico de um plano de prova e expiação, onde eu me comprazo no mal que o meu inimigo enfrenta. Num plano de regeneração, eu sou estimulado a mudar o meu comportamento. Eu sou estimulado a mudar o meu pensamento. Por quê? Porque quando eu continuo num pensamento negativo de desejar o mal ao outro, eu já começo a tornar insatisfatória a minha presença. Quem nos fala isso é André Luiz. Mais uma vez, em nosso lar, quando ele sai a primeira vez da enfermaria que ele estava amparado, e ele vai assistir à prece da governadoria. Quem leu o livro vai lembrar dessa parte. E ele andando junto, apoiado no braço amigo de Lísias, ele nota que vários grupos de pessoas passando por ele, e todos com um semblante muito calmo, muito sereno. Aí André fala assim, mas já são tudo espíritos já equilibrados, num processo de evolução, porque todo mundo está assim, numa paz, igual a gente na casa espírita, né? Todo mundo com aquela carinha de santo, né? Apaziguado. O Mário passa e esbarra em mim, desculpa, Mário, eu estava na tua frente, nem te vi andar. Dentro da casa espírita só tem santo, né? Então aí André Luiz fala o quê para Lísias? Está todo mundo já aqui equilibrado, próximo já de partir para um plano mais elevado? A Elisa te fala assim, não, André, aqui existe uma proposta da governadoria que todos nós pensemos no bem. Aí André falou assim, e se alguém pensar no mal? Né? Que é a possibilidade. Aí Lívias dá a grande lição. Nós nos acercamos do irmão e o propomos que, em prece, elevemos a sua vibração. Igualzinho que a gente faz na casa espírita. E lá vem a Maristela, lá. Olha a carinha dela, já está tortinha. Ah, meu Deus. Quer ver? Vai vir falar comigo. A gente já fica sofrendo, né? Quando um necessitado vem em nossa direção. Brincadeira, Maristela. Quando um necessitado vem em nossa direção, a gente já fica sofrendo pelo sofrimento que ele vai nos causar, quando deveríamos nos irmanar ao outro grupo. Gente, vamos ajudar a Maristela, vamos fazer uma prece aqui. Maristela, vamos cantar a música. Não eu, porque eu cantando sou um desastre. Mas vamos cantar uma música, chama o Carlos, né? Carlos canta bem. Ou a Julinha, tá? Mas eles se unem em nosso lar para equilibrar a vibração daquele que, por algum motivo, perdeu, caiu. Então, no plano de regeneração, há o desejo do bem pelo próximo, e não apenas o desejo do bem para mim. Porque os benfeitores falam para a gente, no tópico sobre o bem e o mal, que o bem que é só para mim não é bem, é mal. O bem só é bem quando é bem para todos, mesmo que não seja para mim. Isso aí é o cúmulo do não egoísmo. Então, num plano de regeneração, nós vamos ter que sentir a necessidade do bem para que o mal não se aflore, não se arbore, não cresça.
Não é plano de felicidade ainda. Porque muitas das vezes, quando a gente conversa sobre plano de regeneração, o pessoal já está achando que a gente vai entrar em contato direto com o Emmanuel, com o Joana de Anjos, bater papo sentado na esquina. E não é assim. Nós ainda vamos ter que conviver entre nós, aparando as nossas arestas de convivência com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão, com até o cunhado vai ter que entrar nessa dança de apaziguamento interior. Então, é uma busca que nós vamos fazer, como diz Jesus, para que não esfrie o nosso amor, não esfrie o nosso desejo no bem. Nesse momento que nós estamos vivendo pandêmico, muitas das vezes nós não avaliamos a extensão da dor, no caso do Brasil, né, de quase 86 mil famílias que viram algum familiar deixando o corpo físico pelo Covid, a gente não avalia. E outro dia foi falado no nosso grupo de estudo a necessidade da utilização da máscara em benefício do outro, não só de mim. Então, num plano de regeneração, eu começo a me preocupar com o bem-estar do meu próximo, mesmo que aquele próximo ontem não fazia parte do meu grupo de próximo, que são os meus familiares. Começaremos a perder essa noção de exclusividade da necessidade do bem. Faremos o bem àquele que se aproximar de nós, porque não é a proposta de Jesus, não negues a quem te pede, nem fuja de quem te chama. A proposta do mestre, que Mateus vem trazer para a gente, no capítulo 5, no versículo 47, é não fugir da necessidade do outro em função de que o outro vê em nós algo que possa ajudá-lo a equilibrar-se. Mais adiante, Jesus fala assim para nós, ainda no capítulo 24, que é o capítulo 24 e 25, que é o capítulo do sermão profético de Jesus. Tá? E Emmanuel fala assim, não vos desespereis pelo que consta no sermão profético, porque não é ameaça, é aviso. E se é aviso, eu tenho que me colocar mais atento ao aviso que eu recebi para que eu não caia naquela dúvida de caminhar pela estrada certa. Jesus fala assim para a gente, no versículo 32, aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. E nos alerta, daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Essa parte me foi trazida para nos alertarmos no estudo, é para que nós paremos com essa história de data limite. Porque, por diversas profecias não realizáveis, a Terra já acabou inúmeras vezes. Ou a gente vai lembrar do 2012, ou antes, do ano 2000, quando teria um bug do milênio, né, que tudo se apagaria. Eu fiquei esperando para ver se minha dívida com o banco também se apagava. Não apagou, não. Continuou no dia seguinte, estava lá no mesmo valor, com juros pertinentes. Então, nós não temos datas limite, não temos data para acontecer esse processo de transição. Por quê? Porque não é um dia específico. É a trajetória do espírito, quer no plano material ou no plano espiritual. Porque nós achamos que vão desencarnar X milhões de pessoas e reencarnar X milhões de espíritos já bons para habitar a Terra. E não é assim, não. Emmanuel fala para a gente, no Caminho da Luz, que o processo de transição planetária será realizado em dois momentos, no berço e no túmulo. Por que Emmanuel fala isso? Porque, certamente, Emmanuel auxiliou ao codificador Allan Kardec no item 33 do capítulo 18 da Gênese, a geração nova. Nesse item 33, Adriana, você me avisa, tá?
o meu tempo, porque senão eu sou aposentado, eu vou falar até amanhã de manhã. Eu não me preocupo com esse negócio, não. A minha esposa está aqui do lado e fez, né? Ela me avisa também. Então, nesse capítulo 18 da Gênesis, que é o último capítulo da Gênesis, e nesse tópico 33 do tópico A Geração Nova, o que Kardec nos orienta, baseado nas explicações dos mentores? Que, assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Lembra daquela página do livro Coragem que Emmanuel nos avisa que nós estamos no melhor momento? Hoje, por incrível que pareça, o Evaldo é a melhor versão desse espírito que hoje se denomina Evaldo. É a melhor versão. O que eu fiz no dia de ontem, na outra existência, eu já, de alguma forma, já me proponho a mudar hoje, nessa oportunidade. E aí os benfeitores falam, inclusive Divaldo, numa entrevista à FEB TV, ele diz que muitos irmãos que desencarnam em função de cataclismas naturais, ou mesmo dessa situação atual, que é uma entrevista bem recente do Covid, Divaldo nos alerta que, ao chegar no plano espiritual, esses irmãos, e analisarem a sua conduta na matéria, fazem propósitos profundos de modificação e de entendimento acerca da necessidade de bem agir no plano físico. E a misericórdia de Deus é inextinguível. Emmanuel fala numa página muito bonita que o celeiro de amor de Jesus ele não tem limite. Então, Deus permite que nós retornemos, mesmo aqui na Terra, mas com propósitos modificados. Porque Jesus nos avisa que o arrependimento é necessário e os arrependidos serão os que se salvam, não é a proposta do mestre? Embora ele complete, melhor seria de não ter do que arrepender. Mas Jesus nos dá o direito do arrependimento. Nós que não damos, às vezes, ao outro esse direito. Nós que, muitas das vezes, mediante um erro cometido ou comigo ou com um familiar, nós delegamos uma passagem sem retorno para esse irmão para um umbral mais profundo. E quando nós percebemos que não ocorre de acordo com o nosso querer, ao invés de nós buscarmos a compreensão do amor de Deus, não me revolto. Eu me revolto. E muitas das vezes nós esquecemos que a oportunidade que me é dada nessa existência de propor uma modificação da minha conduta é e tem que ser dada a todos aqueles que estão aqui. Por isso que eu gosto de lembrar o questionamento do Chico, né? Como eu já falei, que Chico pergunta a Emmanuel qual é a melhor explicação de o que é um criminoso. E Emmanuel é muito sintético falando com Chico. E fala, o criminoso, Chico, somos todos nós quando descobertos. Porque cada um de nós temos os nossos crimes íntimos, independente da intensidade. Tá? Que a gente fala assim, eu nunca matei, nunca roubei ninguém. Ninguém fisicamente, mas muitas das vezes as minhas atitudes levam a sofrimentos enormes àqueles que me rodeiam. E a Terra, o planeta, ele é conhecido, como Alcione nos fala em Renúncia, como planeta presídio. Vai lá em Renúncia que Alcione nos fala isso. É um planeta presídio, mas também, graças a Deus, é um planeta escola e um planeta hospital. Então, todos nós passamos de existência em existência pelas diversas escolas ou séries que estão pertinentes nesse planeta. Ou acreditam que nós sempre fomos espíritos bonzinhos, nunca cometemos nenhuma atrocidade com o nosso semelhante, e nessa existência é que as coisas estão acontecendo tudo errado, eu não sei por quê. Porque a consciência que a doutrina nos oferece é uma consciência de atitudes sadias, mas não no meu entendimento. Não é o meu bom senso que eu devo buscar. Kardec nos coloca que nós devemos buscar o bom senso do Evangelho.
E nós podemos até continuar a nossa jornada nos distanciando do Evangelho. Podemos, a nossa liberdade nos permite isso. Porém, adiaremos as oportunidades de retorno àqueles que nós amamos. Porque os benfeitores nos falam, no Livro dos Espíritos, que temos em nossa trajetória secular espíritos que nos amam, que já estão em esferas superiores, nos aguardando. Nos aguardando. André Luiz, quando foi visitar sua mãe em Aurora Nova, né, como relata em Nosso Lar, ele chega e fala para a mãe: mãe, deixa eu ficar aqui, não quero voltar lá para Nosso Lar, não. E olha que Nosso Lar já é sonho de consumo de todo espírita que acredita na possibilidade de chegar lá. Né? André Luiz já queria ficar em Aurora Nova. Sabe o que a mãe de André Luiz falou para ele? Ah, meu filho, aqui para você seria entediante a tua permanência, porque a gente não está habituado a pensar e agir no bem. Ainda oscilamos. E a transição planetária, ela se configurará a partir do momento que eu, Evaldo, eu me proponho a mudança. Eu não posso querer mudar ninguém. Eu não posso exigir que, se fulano não agir de acordo com o meu parâmetro, ele estará distanciando-se da oportunidade de permanecer na Terra. Porque o meu julgamento é extremamente limitado, mesmo sabendo que Jesus me orienta a não julgar ninguém. O plano de transição que nós estamos iniciando esse processo e não sabemos quando é que vai terminar, a gente não tem essa data, porque Jesus fala que esse dia nem o Filho, nem os anjos do céu sabem, só o Pai. Então, todas as vezes que alguém marca alguma data, né? Olha, tal dia vai acontecer isso, a gente fica já meio, né, preocupado com aquele irmão nessa afirmação. E todas as vezes que algum irmão se afigura como sendo intérprete da vontade de Deus para determinar quando vai acontecer alguma coisa a nível mundial, mais ainda preocupação e prece nós devemos fazer pelos irmãos que assim procedem. Porque não nos é dado saber isso. Por quê? Primeiro, que não teria utilidade. Não teria utilidade. Se soubéssemos hoje, né, dia 25 de julho de 2020, que em 2150 vai acontecer grandes transformações morais e físicas no planeta. 2150. Eu vou estar fisicamente encarnado ou vou estar no plano espiritual? Eu não sei o que vai mudar na minha vida isso. Nada. Então, o que nós devemos fazer, e tem uma associação muito bonita em relação ao plano de transição com a parábola das 10 noivas, das 10 virgens. É uma associação muito perfeita que o Arthur Valadares faz numa palestra dele, dizendo que nós temos que estar sempre com a nossa lamparina, que é o coração, com o combustível, que é a fé, para que a nossa vontade, que é a luz que sai da lamparina, seja a ponto de iluminar aqueles que estão ao nosso redor. É a nossa ação no bem. Então, se eu transformo o meu coração em lamparina, abasteço com a fé e uso a minha vontade, porque fé sem obra é morta, como o Tiago nos fala, né? Pela minha vontade, eu vou fazer aquilo que Jesus me propõe. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. A proposta do plano de transição e do plano de regeneração para o espírita é fazer brilhar a sua luz. Não é querer pegar carona na luz de ninguém, não. O irmão João, com a equipe espiritual, com o doutor Bezerra, com o Chico, Eurípides Bassanufo, uma grande gama de espíritos que já fazem brilhar a luz deles, estão nos iluminando para que nós também façamos brilhar a nossa luz, o nosso desejo no bem. Só se configurará uma transição planetária a partir do momento em que eu diminua a intensidade do mal que ainda habita em mim. É uma decisão íntima. Não podemos esperar que vai acontecer alguma coisa aqui na Terra onde milhões de milhares de irmãos desencarnarão e a gente, porque nós somos privilegiados, somos queridinhos de Jesus, porque somos espíritas, nós vamos ficar na matéria, porque não vai acontecer isso, não. Em outro momento, numa outra conversa, eu falei do que Jesus
perguntam a Jesus: Mestre, dai-nos um sinal de que tu és o Messias. E Jesus falou assim: nenhum outro sinal vos será dado, senão o que foi dado a Jonas. Quem tiver oportunidade de ler sobre o profeta Jonas no Antigo Testamento, vai lembrar que Jonas, ele recebeu uma orientação espiritual para ir à cidade de Nínive, que ficava na Pérsia, aonde ele deveria conclamar o rei e os súditos a se arrependerem pelas atitudes nefandas que estavam tomando. E Jonas, pela linguagem simbólica da Bíblia, não quis ir, até que ele foi posto num barco à deriva e foi bater com as costas lá na praia de Nínive. Na Bíblia está escrito que ele foi engolido por um peixe grande, mas é uma figura simbólica, como são muitas figuras simbólicas do Velho Testamento, aonde Jonas entrou dentro de si mesmo para que ele pudesse compreender aquilo que o plano espiritual esperava dele. Então, como diz o texto bíblico, a baleia vomitou ele nas areias de Nínive, ou seja, ele se regurgitou entre aquele homem que não queria seguir a orientação e aquele que precisava seguir a orientação da espiritualidade. E ele chega em Nínive, chega lá e quer uma audiência com o rei. E o rei, sabendo que Jonas era profeta, deixou entrar e ele falou assim: olha, eu venho da parte de Deus dizer que se você e teu povo não se arrepender, vai descer fogo do céu. Ou seja, a transição para vocês vai ser com fogo do céu. E eu acho bom você pensar direitinho. E aí Jonas sobe para um monte. O que é um monte? São as aspirações íntimas que nós temos em relação àquilo que nós acreditamos que vai acontecer. Senta-se embaixo de uma árvore frondosa, que é a nossa preguiça, a nossa parcimônia e a nossa arrogância, e ali dorme. E durante o sono de Jonas, diz o texto bíblico, que um verme entrou na raiz da árvore frondosa e a árvore secou. Jonas acordou com um calor intenso. E ele diz assim: já está descendo fogo do céu já. Olha o calorão que está. Nem vou abrir o olho para poder ver, deve estar uma gritaria lá danada. Quando ele abre um olhinho só e olha para a cidade está intacta. E ele achou aquilo estranho. Desceu do monte, ou seja, voltou para a realidade dele. Quando ele chega na cidade, está o rei ajoelhado junto com o povo, pedindo clemência a Deus. Por que Jesus diz que esse é o único sinal? Porque o homem é o único que pode mudar o seu destino. Cabe ao homem a sua reconciliação com a vontade de Deus e trilhar novos caminhos. E não ficar achando que a minha vontade tem que ser satisfeita, como no caso de Jonas. E Jesus fala que ele mostra para todos nós que, se quiseres, você pode mudar tudo isso. Quando Jesus curava alguém, né? Mestre, liberte-me da minha dificuldade. Se quiseres ficar limpo, ele falava para o leproso. O leproso falou: quero. Então, cumpra-se a tua vontade. Porque Jonas, simbolizando nós achamos que as ações da transição planetária, a renovação do planeta Terra, é algo externo, que vai vir de outro planeta, um grupo de espíritos se materializando aqui, ensinando a gente a prática do bem, está tudo resolvido, e não vai ser. É a movimentação íntima de dentro de mim para fora, seja no plano espiritual ou no plano material. Vocês lembram, quem leu o livro Libertação, de André Luiz também, aonde a Matilde, que era um espírito de grande elevação, ela chega para Gúbio, que é o orientador de André Luiz no livro, e fala assim: Gúbio, sinto em meu coração que meu filho Gregório era um espírito que dominava uma cidade espiritual inferior, de milhares de moradores. E ela fala assim: sinto que Gregório, há 50 anos, já se entedia no mal. Já sente tédio no mal. Há 50 anos. Olha o que é o amor paciente. Evaldo, mais um minutinho para eu terminar. Oi. Desculpa. Tá bom.
Tá bom. Obrigada. Então, quando Matilde fala que Gregório, há 50 anos, está entediado do mal, é que Jesus não tem pressa. Jesus nos ampara, nos socorre. Então, nós não somos um barco ao léu no mar da transição planetária. Nós temos um timoneiro eficiente e, por demais, zeloso, que é Jesus. Nada de medo, mas de confiança. Não precisamos ter pavor, precisamos ter fé. E a fé, como Kardec nos lembra, é a mãe da esperança e da caridade. Graças a Deus. Muito obrigada, meu amigo. Quanto ensinamento, quanta reflexão você trouxe para a gente nessa tarde. Excelente seu estudo. A gente fica muito grato, né, por ter você mais uma vez fazendo a nossa palestra aqui. E a gratidão de ter você todos os dias com a gente no nosso estudo, né, às 8h45. Fiquei muito feliz, né, de te ouvir agora e as informações que você deu para a gente sobre a Gênesis, sobre a Bíblia. Eu acho que são leituras que nós precisamos fazer. Agradeço imensamente, tá bom? Eu vou pedir, então, ao Mário para que faça a nossa prece final, tá, Mário? Você consegue ler isso? Ok. Então, agradecer a Deus, Jesus, aos Espíritos amigos, ao Paulo, por conta desses momentos, o que nós percebemos que o mais importante é a nossa transição espiritual. Né? A cada momento, a cada pensamento, a cada situação, possamos todos nós melhorarmos a nossa evolução espiritual. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Aquilo que nós ainda não estamos fazendo corretamente, possamos nos socorrer sempre com o Mestre Jesus, com o Evangelho, com a doutrina espírita, com os amigos, com as palestras, às vezes um programa no rádio, às vezes uma mensagem no livro, que nós possamos recorrer sim, a todas essas mensagens que estão ao nosso dispor. E agradecidos pelo dia da tarde de hoje, né, que nos ajuda tanto a nos reequilibrarmos, né, em termos de pensamento, de sentimento. Nós agradecemos, dando graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Mário, pela leitura, pelo preparo, pelas preces que você fez. Obrigada, Evaldo, mais uma vez, né, por nos brindar com esse seu estudo. Coloco todos na telinha aqui para que a gente possa se despedir. Um beijo, gente. Obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus. Boa tarde. Boa tarde. Fiquem com Deus. Boa tarde, boa tarde. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Lívia. Boa tarde a todos. Valeu, Valdo. Boa tarde, até daqui a pouco.